Olá, fique ligado nas informações sobre direito e cidadania no programa Ministério Público em Ação, que começa agora. Tudo o que você precisa saber sobre direitos fundamentais, nós apresentamos em entrevista com um especialista no assunto. Conheça também um projeto do Ministério Público do Tocantins, criado para proteger os direitos das mulheres vítimas de violência doméstica. Eu sou João Lino Cavalcante e esta é uma produção do Ministério Público do Tocantins em parceria com a TV Assembleia. Já está no ar a campanha Ministério Público Presente por um Voto Consciente, que tem o objetivo de incentivar uma participação mais ativa do cidadão nas eleições municipais de outubro, fiscalizando e denunciando irregularidades. Lançada pelo Ministério Público do Tocantins, a campanha conquistou parceria de diversas unidades dos MPs e está alcançando todo o país. O Ministério Público atua por eleições limpas, justas e democráticas. Faça sua parte. Fique atento aos seus direitos e deveres de eleitor. Afinal, disseminação de fake news não faz eleição limpa. Abuso de poder não faz eleição justa. E propaganda irregular não faz eleição democrática. Denúncias? Ligue 127. Ministério Público Presente por um voto consciente. Há 35 anos conectando você com seus direitos. Com um programa inédito no Tocantins, o Ministério Público passou a priorizar a contratação de vítimas de violência doméstica para o seu quadro de colaboradores terceirizados. E além de empregar essas mulheres, também oferece assistência psicológica e social. Saiba mais. O Ministério Público do Tocantins, em um ato de compromisso e solidariedade, lançou um programa pioneiro no estado para auxiliar mulheres em situação de vulnerabilidade econômica decorrente de violência doméstica. A iniciativa reserva 5% das vagas de contratação terceirizada para mulheres que sofreram violência física, moral, patrimonial, psicológica ou sexual. O objetivo é oferecer não apenas uma fonte de renda, mas também uma chance de reconstrução de suas vidas, promovendo a independência financeira e a reinserção social. O programa é uma forma de inclusão assegurada dentro do Ministério Público do Tocantins para que haja a contratação de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no quadro das profissionais terceirizadas dentro do Ministério Público em um percentual mínimo. Além da contratação, as mulheres terão acompanhamento especializado do Núcleo Maria da Penha, garantindo suporte emocional e social essenciais para o processo de recuperação e empoderamento das vítimas. O que são os direitos fundamentais? Como eles impactam sua vida? Confira mais detalhes sobre esse assunto na entrevista com o Corregedor Nacional do Ministério Público, conselheiro Ângelo Fabiano Farias. Hoje vamos conversar sobre direitos fundamentais com o Corregedor Nacional do Ministério Público, Dr. Ângelo Fabiano Farias, que está de passagem pelo Tocantins para um trabalho de correição ordinária, com foco justamente na promoção dos direitos fundamentais. Dr. Ângelo Fabiano Farias atualmente é membro do Conselho Nacional do Ministério Público e integra a carreira do Ministério Público do Trabalho, como Procurador do Trabalho. Seja muito bem-vindo, Dr. Ângelo. Uma satisfação enorme ter o senhor aqui no nosso Estado, principalmente aqui no nosso Ministério Público. A satisfação é minha, doutora Isabelle, poder participar aqui do programa Ministério Público em Ação, do Ministério Público do Estado de Tocantins, e poder falar um pouco do nosso trabalho, do que nós viemos aqui observar nas nossas correições ordinárias em promoção de direitos fundamentais. E é nesse ponto aí que eu queria começar conversando com o senhor. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que são esses direitos fundamentais. Às vezes a gente escuta falar em direitos fundamentais, mas a gente acha, parece tão abstrato, tão distante da nossa realidade. Quando a gente traduz isso para a realidade, o que é os direitos fundamentais? O conceito de direitos fundamentais é muito amplo, né? A nossa Constituição, especialmente ali no artigo 5º, o 6º e outros da Constituição Federal, traz ali os direitos fundamentais do cidadão e da cidadã brasileira, né? E também daqueles residentes no país. Mas, de uma forma mais simples de explicar, são os direitos relativos à saúde, à educação,
a segurança, a maternidade, a proteção à infância, a liberdade também, a liberdade de consciência, a liberdade de voto, a igualdade, o direito de ser tratado de forma igual, sem discriminação, e tantos outros direitos relativos às os inúmeros grupos, né, idosos, pessoas com deficiência, enfim, é algo muito amplo. Mas nós estamos fazendo um recorte com relação a isso sobre alguns temas referentes a direitos fundamentais. Realmente, quando o senhor fala assim, a gente percebe a amplitude, né, que permeia os direitos fundamentais na vida de todos nós. E aí, o que é mais urgente na sua visão no Brasil para que a gente tenha essa melhora? Quais são os direitos fundamentais que estão ali mais, digamos, mais acanhados para o cidadão e que precisam desse suporte do Ministério Público para virem realmente à tona, para ficarem mais fortes? Nós sabemos que o Brasil é um país que tem uma imensa desigualdade. Então, uma população também muito pobre, carente, enfim, ou a classe média, a classe baixa, que tem ali alguns recursos que precisam ser melhorados, o acesso a serviços públicos, mas na linha atual do nosso pensamento do Conselho Nacional do Ministério Público, nós elegemos alguns temas como prioritários. Então, dentre esses temas, nós podemos destacar aqui a proteção de crianças e adolescentes, a proteção de uma forma geral contra abandono, contra maus tratos, a responsabilidade dos pais, o acolhimento para situações em que há crimes contra a criança, crimes violentos, né, de abuso sexual, ou eventuais estupros, que são crimes gravíssimos também, além da promoção da educação infantil, que é um tema, doutora Isabelle, que nos preocupa muito, né, o acesso de crianças de 0 a 3 anos a creches, em pré-escolas também, aquelas de 4 a 5 anos, que é o que nós temos tentado buscar aperfeiçoar a atuação do Ministério Público, dos promotores, das promotoras, mas também com interlocução com o Estado, com municípios. Nós tivemos recentemente com o governador do Estado, Vanderlei, também tivemos com prefeitos e prefeitas, secretários de Educação, e de aproximadamente 40 municípios do Estado de Tocantins, especialmente para pedir prioridades. Outro tema que nos preocupa muito, doutora Isabela, é o referente à violência doméstica. Hoje, o combate ao feminicídio, nós temos visto que isso é um crime muito difícil de se tratar em todo o país, porque envolve multifatores, são vários fatores, né? Não é apenas uma questão de segurança pública. Na maioria dos casos, esses crimes acontecem dentro do ambiente doméstico, onde não há ali a figura de um policial, enfim. E em algumas situações dessas nem há ali uma comunicação anterior de uma agressão, de uma ameaça, e aquilo pode desaguar num feminicídio. É porque muitas vezes a gente pensa que existe uma progressão do crime que foi noticiado 1, 2, 3 vezes e não houve prestação do Estado ali e por isso chega a ser o feminicídio, mas nem sempre é assim, né, doutor? Nem sempre. Eu vou dar um exemplo, que hoje eu estou no Distrito Federal. Lá no Distrito Federal, 70% dos casos de homicídio, ou seja, de cada 10, 7 casos, não havia qualquer tipo de comunicação, de maus tratos, de ameaça, de agressão física contra mulheres. Então, o sistema de justiça não foi comunicado para aplicação de medidas protetivas. Então, ali havia uma invisibilidade. Né? E com campanhas de conscientização, nós estamos aqui buscando que o Ministério Público também passe a ser mais proativo, né? E buscar mais a rede de proteção, contatos com a Secretaria de Assistência Social, Secretaria da Mulher e a conscientização por meio de veículos de comunicação. E esse programa também é fundamental para detectar situações de violência. E a violência nem sempre é física, a violência sexual, que também é física, mas violência patrimonial, tem outros tipos de violência também psicológica, e isso vai muito interconectado também com a figura, às vezes, da dependência da mulher, a dependência, muitas das vezes, econômica. Isso passa também pela nossa prioridade também de buscar um aumento da oferta de vagas em creches, em pré-escolas, que muitas vezes a própria mulher, aqui no estado de Tocantins, são 139 municípios, não tem onde deixar aquela criança de 2 anos, 3 anos, 4 anos, né? E ela acaba, ao
não ter como deixar, ela fica sem ter, oferir qualquer tipo de renda. O marido muitas vezes sai para trabalhar, é a única renda, e havendo oferecimento de uma vaga na creche, a criança está bem cuidada, inclusive com acompanhamento pedagógico, tudo, e a mulher pode ter mais liberdade de buscar ter a sua vida, de buscar um emprego, uma colocação, um trabalho às vezes autônomo, e isso traz ali independência também para a mulher, e isso acaba diminuindo o caso de violência doméstica. A gente vê como fica tudo interligado no final das contas, né? A gente vai fazer um intervalo, mas a gente volta para conversar sobre direitos fundamentais aqui com o Dr. Ângelo Fabiano. A gente sabe que, pelo que ele falou agora, a gente tem muita coisa ainda para conversar. Só um instante e a gente já volta. As eleições vêm aí. Fiscalizar o pleito é uma das atribuições do promotor eleitoral do Ministério Público, por eleições limpas, justas e democráticas, apurando denúncias, coibindo abusos e garantindo direitos dos eleitores e candidatos. Você pode e deve participar. Ligue 127 ou acesse nosso site. Ministério Público Presente, por um voto consciente. Há 35 anos conectando você com seus direitos. Na cidade de Gurupi, autoridades, especialistas e sociedade se reuniram no dia 30 de agosto durante a audiência pública realizada pelo Ministério Público do Tocantins. O objetivo da audiência foi discutir melhorias para as políticas públicas de atenção à pessoa idosa, tanto no que se refere ao acolhimento institucional, quanto em relação às outras formas de cuidado, em áreas como saúde e assistência social. O Ministério Público foi até o Colégio Militar de Palmas, na região norte da capital, onde falou para cerca de 400 alunos sobre o combate ao bullying. A promotora de justiça, Isabelle Figueiredo, buscou conscientizar os estudantes sobre os perigos e as consequências do bullying e sobre a importância da denúncia como forma de combate. O bullying e o cyberbullying são proibidos por lei, com penas que vão de advertência e multa até a privação de liberdade nos casos de violência física. Outra ação recente voltada a estudantes foi a edição mais nova do projeto Saber MP, Democratizando o Conhecimento. Alunos de Direito da Unicatólica foram recebidos na sede do Ministério Público do Tocantins, em Palmas, onde conheceram de perto o trabalho da instituição. Neste Saber MP, o promotor de justiça Abel Leal recebeu os alunos e apresentou a palestra Atribuições do Ministério Público. Acompanhe agora a segunda parte da entrevista sobre direitos fundamentais. E a gente volta agora com o Dr. Ângelo Fabiano, aqui nosso corregedor nacional do Ministério Público, que a gente está falando hoje, né, doutor, sobre os direitos fundamentais. E aí a gente fica pensando que realmente existe uma necessidade de intervenção do poder público, das esferas públicas para a efetivação desses direitos. Mas também existem alguns direitos que parecem necessitar de uma evolução da própria sociedade, para que a gente tenha uma melhora na visualização desses direitos e na concretude desses direitos. Na sua opinião, como a gente lida ou deve lidar daqui para os próximos anos com o direito da população LGBTQIAPN+. A população LGBTQIAPN+, é uma população ainda muito objeto de preconceito, discriminação. Ali os lésbicas, gays, transgêneros, enfim, pansexuais e todas as denominações, ainda há uma falta de consciência sobre o direito dessa população. E em algumas situações, essa população também, algumas pessoas, já tem uma certa falta de confiança em procurar o poder público, porque quando chegam ao Ministério Público, a uma secretaria, a algum órgão público para buscar ali uma violação de direitos, ele não tem aquele acolhimento, tratamento, e às vezes isso falta uma capacitação, uma conscientização do próprio agente público para que possa lidar melhor com isso. Nós estamos tratando essa correção mais na perspectiva não apenas da questão da igualdade, da não discriminação em si, mas da violência. Nós temos casos aí de crimes praticados em razão da condição de LGBTQIAPN+, nós estamos monitorando isso, mas isso é um trabalho de conscientização. O Ministério Público precisa ter, de fato, um olhar diferenciado para essa população,
porque é uma população vulnerabilizada. Eu já participei de alguns programas, alguns cursos de formação, de qualificação, para a área de trabalho, por exemplo, que eu sou do Ministério Público do Trabalho, e a gente vê ali depoimentos emocionantes de pessoas que mostram as dificuldades do preconceito, da exclusão social, e que o poder público, o Ministério Público, tem que estar atento para que isso gere acolhimento e inclusão social. Uma das pautas que nós temos também é buscar também a previsão em concursos públicos, ali até de cotas para isso, né? Cotas pequenas, mais cotas. O próprio Ministério Público do Trabalho já tem uma cota para esse público e outras situações do dia a dia para que essa população seja de fato melhor acolhida e melhor compreendida. Porque não é fácil também algumas situações que eles vivenciam no dia a dia. Eu costumo dizer que o Ministério Público, ele não é dissociado da sociedade em geral, né? Nós somos pessoas que estamos convivendo e vivendo com essa sociedade. Então, nós estamos também num processo de aprendizado. Esse papel da Corregedoria de incentivo à formação dos membros, em saber como melhor atender essas pessoas vulnerabilizadas por essas condições, que são condições que não deveriam vulnerabilizá-las, mas vulnerabilizam, é um papel primordial, me parece, para que a gente possa evoluir como Ministério Público e como sociedade. O senhor também percebe assim? Sim, uma das nossas principais bandeiras, doutora Isabelle, nesse nosso mandato como Corregedor Nacional em todo o país, e é a 8ª correição que nós já estamos fazendo, né? São 8 estados e algo em torno de 800 unidades, 800 promotores e promotoras correcionadas, num total de algo em torno de 13 mil. E a nossa perspectiva talvez é correcionar algo em torno de uma média de 5 mil colegas nos 2 anos, né? Conscientizar da necessidade do promotor e da promotora se aproximar da sociedade, se aproximar da população, do cidadã, daquela vítima. A vítima precisa ser olhada de uma forma mais atenciosa com o Ministério Público, pelo Ministério Público, e não em algumas situações como objeto de prova, né, como tem ali no júri, porque no júri a vítima acaba sendo em algumas situações objeto de prova. A gente tem que ter esse cuidado também. E uma das nossas lutas é, com essa aproximação, aumentar o contato do promotor e da promotora, a participação na vida em comunidade, né, o contato com organizações da sociedade civil, Conselho Tutelar e Proteção da Infância, para que aquele promotor, aquela promotora possa entender o dinamismo das dificuldades, dos problemas, das peculiaridades daquela comunidade, daquela comarca onde ele atua. A partir daí, ele pode ter um feedback e a percepção, a sensibilidade de poder atuar da melhor forma. O que nós queremos aqui também é incentivar que o Ministério Público procure menos também o Poder Judiciário, busque. Nós temos vários instrumentos, poder estatal, para buscar a resolução de questões sem a necessidade de levar ao Poder Judiciário, que já é tão assoberbado. Então, termos de ajuste de conduta, né, transações penais, acordos de não persecução, audiências públicas, né, com apoio e de outras instituições para que nós possamos garantir esses direitos. O que o membro do Ministério Público não pode é se afastar. Por isso que nós estamos até pedindo à população que, se tiverem notícias de afastamento de colegas do Ministério Público, da realidade social, que façam também, procurem um Conselho Nacional do Ministério Público para que a gente possa averiguar essas situações. Queremos um promotor perto do cidadão e da cidadã. Perfeito, doutor. A gente vai fazer mais um intervalo e a gente volta aqui para conversar exatamente sobre essas passagens aí que o doutor Ângelo Fabiano fez por 8 estados e ver como é que está a realidade no resto do país. Você fica agora com a terceira e última parte da entrevista sobre direitos fundamentais. Voltamos agora para a última parte do nosso programa. Doutor Ângelo, o senhor mencionou esses 8 estados visitados, 13 mil aproximadamente promotores e promotoras aí correcionados. E o que o senhor conseguiu ver de ações positivas do Ministério Público? Ou o que é que o senhor acha que a gente ainda precisa melhorar no Brasil todo?
com relação à efetivação desses direitos fundamentais? Nós temos visto aí um panorama muito amplo da atuação do Ministério Público brasileiro. E temos presenciado projetos importantíssimos, atuações importantíssimas, né, de muito destaque, de muita repercussão social de colegas no Brasil inteiro. Aqui mesmo nós temos exemplo de alguns projetos que foram apresentados, projetos fundamentais, né, que vão ali ao encontro de garantir direitos fundamentais, até para aquelas populações que são esquecidas. Eu vi aqui projetos de quilombolas, de comunidade Calunga, comunidade tradicional, Apinagé, enfim, que é o Ministério Público indo distante, 120 quilômetros, às vezes, de estrada de terra, para trazer a garantia de direitos mínimos ali. Então, no país todo, nós temos visto, nessa perspectiva de combate ao feminicídio, de promoção da educação infantil, de violência contra crianças, várias e várias atuações emblemáticas e de muita repercussão. E com isso nós estamos tentando trazer para os Ministérios Públicos Correcionados essas experiências e levando também as experiências daqui para outros, para que haja uma uniformização, uma melhoria da atuação efetiva do Ministério Público. Ainda temos visto colegas, né, ali que fazem o básico do básico. Isso nos preocupa também. Claro que há ali a independência funcional, que o colega pode atuar da forma que ele entender com mais conveniente, mas o que nós estamos querendo fazer aqui nessas correções é incentivar também, correcionar e fomentar os colegas a ter uma atuação mais proativa, uma atuação que vá mais, saia mais do gabinete e tenha mais ali uma participação social, de entender de fato aqueles problemas, os anseios da sociedade. E não apenas aquela atuação que fica esperando uma provocação do Ministério Público, né? Então é isso que nós queremos fazer. Esse ponto é bem interessante, eu acho que a gente pode até finalizar com isso, é pensar que por muitas vezes a população, a sociedade, ela olha o Ministério Público como um órgão de acusação, né? Um órgão que está ali muitas vezes parecendo exclusivamente para a ação penal, para ir atrás de quem praticou algum ilícito penal, mas é papel do Ministério Público também esse fomento e esse estímulo na promoção dos direitos fundamentais. Eu queria que o senhor comentasse mais sobre isso, se é realmente papel do Ministério Público e como o cidadão pode acessar o Ministério Público, acessar o promotor, a promotora de justiça, para ter a efetivação desses direitos. O Ministério Público ele tem ali uma origem muito relacionada à área criminal, né, ao crime contra a vida, ao júri, ao papel acusador. Mas depois de 1988, com a nossa Constituição, ele ganhou o papel muito de defensor dos direitos sociais individuais indisponíveis e de promoção de direitos fundamentais. Então, direitos do consumidor, saúde, educação, às vezes falta uma vaga numa creche, numa escola, às vezes um medicamento que não se tem acesso porque na rede pública está faltando. Essas situações ou de outras violações de direito, o cidadão e a cidadã precisa procurar o Ministério Público. E hoje tem vários canais de contato, né? Temos os sites do Ministério Público, temos as promotorias, a Procuradoria, temos o 127 também, que é um canal para se fazer denúncias, para se ter também ali contato com o Ministério Público, temos as ouvidorias, então não faltam situações ali, canais para que o cidadão e a cidadã procurem o Ministério Público. O que é que eu digo? Na dúvida, tem dúvida de alguma situação, tem um direito violado, procura o Ministério Público, faz uma denúncia, faz uma representação, ou procura para fazer uma reclamação, e a partir dali, se eventualmente não for a atuação do Ministério Público, o Ministério Público vai direcionar também, direciona para uma defensoria, direciona às vezes para um PROCON, mas procurem o Ministério Público. É fundamental que a instituição seja vista como uma instituição defensora da sociedade. É isso que nós queremos fomentar a partir do nosso trabalho. Perfeito, doutor. Eu acho que é exatamente isso. Acho que o trabalho da Corregedoria Nacional, que merece aqui todos os elogios, e a gente fica muito feliz com essa visita por ter esse incentivo de trabalhar com o fomento dos direitos fundamentais aqui no estado do Tocantins, mas é sobretudo ressaltar que é esta casa, o Ministério Público, a casa do cidadão que busca a efetivação de qualquer um dos seus direitos fundamentais. É isso. Eu que agradeço, doutora Isabelle, pela oportunidade de falar aqui
né, de trazer um pouco do nosso trabalho, da nossa percepção de buscar contribuir com o aperfeiçoamento da atuação do Ministério de Tocantins, que está de parabéns em várias áreas de atuação e que programas, iniciativas como essa mostram um papel relevantíssimo da nossa instituição para a sociedade tocantinense. Muito obrigada, volte mais vezes. A gente vai ter que encerrar por aqui, lembrando que se os seus direitos ou os interesses da sua comunidade foram desrespeitados, ligue no Ministério Público no número 127, envie mensagem para o WhatsApp 63 9900 2720 ou ainda baixe o aplicativo MPTO Cidadão. Até a próxima. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Ministério Público em Ação. Eu agradeço a sua audiência e até o próximo programa.